É preciso que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para a gente ser mais alegre, para a gente ser mais positivo, para a gente ter mais confiança, para a gente olhar aqueles que estão conosco como um dom precioso que o Espírito Santo colocou à nossa volta. Quem está com você e é por você é um dom de Deus, é um presente do céu para você, não é o seu rival. Quem Deus colocou com você na mesma casa não é o seu rival. É um dom de Deus na sua vida. Agora, pelas feridas do meu coração, pelas feridas do seu coração, do coração desta outra pessoa, nós muitas vezes rivalizamos, infelizmente, uns com os outros. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que nós não devemos fazer isso. Se nós vamos rivalizar uns com os outros, só podemos rivalizar numa coisa, que é para ver quem ama mais. Rivalizar no afeto mútuo, no amor recíproco. Nisso nós podemos rivalizar. Outra palavra para rivalizar, competir. Nós devemos ir tirando da nossa vida esse espírito de competição. Eu sei que há aqueles que não gostam desta frase, porque acham que a vida é uma competição, que uma competição é uma coisa boa, é uma coisa saudável. É verdade, querido. Existe uma certa saúde na competição. Sabe quando? Quando você deixa de competir com os outros e quando você passa a competir com você mesmo para você ser melhor. Esta é a única competição que vale a pena. Não é uma competição como a que acontece nos esportes. Porque ali no esporte, você tem as pessoas ao seu lado competindo contra você. Mas antes de competir contra você, aquele que corre, aquele que nada, está competindo contra ele mesmo. Está tentando expandir as suas próprias capacidades. É por isso que a competição esportiva ela é bela. Mas quando esta competição ela se torna um motivo de agressão, desejo de destruição do outro, ela perdeu todo o seu sentido. Como é bonito quando você vai participar de um jogo de futebol e os times que são adversários no final se confraternizam, trocam a camisa, se abraçam. Nossa, dá uma coisa boa, uma sensação boa de amizade, de integração. Parece que a maior vitória não veio pelos gols. A maior vitória veio pelo aquele aperto de mão, por aquele abraço. Uma maneira de dizer, olha, os nossos países se reconhecem, se integram, se respeitam. Os nossos times se apreciam, não é? E não é raro trocar jogadores entre os vários times. Agora, como é triste quando um grupo, quando uma equipe, quando um time vê no outro time o seu inimigo. E às vezes por causa disso agride, correndo o risco até de tirar a vida de uma pessoa tão preciosa para Deus e que poderia numa outra situação ser uma amizade tão preciosa para esta mesma pessoa que está fazendo mal simplesmente por causa de uma competição. Então veja, existe uma grande diferença entre você competir e você descobrir as capacidades. Aquele que corre em busca de descobrir as suas capacidades. Aquele que nada em busca de descobrir as suas capacidades. Tanto que uma das maiores vitórias é o recorde. O recorde. E o recorde quando a pessoa se vence a si mesma. Olha o que esta palavra diz a mim e a você nesta manhã. A pessoa sábia e inteligente é aquela que age assim. A pessoa sábia e inteligente não age com ares de guerra, de contenda, de inimizade. A pessoa sábia e inteligente, ela age com mansidão em tudo aquilo que ela faz. Olha como ficou fácil de você descobrir na sua vida quem é sábio e inteligente. Olha à sua volta e veja as pessoas mansas.
Porque a agitação e a agressividade, elas são sinal de insegurança. É sinal de pouco saber. A pessoa que sabe pouco, ela fica insegura, ela fica agitada. Quando alguém quer fazer uma pergunta, ela já fica logo aflita, responde com ignorância, responde até agredindo a pessoa, para ver se depois daquela resposta a pessoa se cala. Por que ela quer que o outro se cale? Que ele se cale antes que faça uma pergunta que a deixe embaraçada. Está faltando sabedoria, está faltando inteligência naquilo que faz. E por isso a pessoa se torna insegura, agitada, agressiva. Mas uma pessoa, ela demonstra mais inteligência pelas perguntas que faz do que pelas coisas que diz. Só você observar numa sala onde tem muitos jovens e muitas pessoas experientes. Se você prestar atenção, os velhos se calam mais. Eles escutam mais. E quando eles se manifestam para perguntar, a maioria das vezes. Só no final eles entram para arrematar, para poder dizer um pouco mais. Por que será? Será que é porque sabem menos do que os jovens? Não, porque a experiência lhes foi dando sabedoria. E na pergunta daquela pessoa, já existem muitas respostas. Então a pessoa tem segurança, ela age com mansidão. Precisa ser assim comigo e com você. Que nossa sabedoria, dada pelo Espírito Santo, se manifeste nas palavras necessárias, essenciais, palavras boas, palavras mansas, palavras que fazem o bem, que ajude os outros a pensar a vida, que ajude os outros a começar um caminho diferente. Perguntas que sejam proposta. A inteligência, ela passa a ser sabedoria quando a pessoa coloca em prática as coisas que descobriu. A palavra de Deus, ela é sabedoria na nossa vida quando a gente a encarna. Nós podemos até ter inteligência para olhar a Sagrada Escritura e dizer: realmente a palavra de Deus tem razão. Sinal de inteligência para você que concorda com ela. Mas a sabedoria só vai se dar na sua vida quando você, que inteligentemente compreendeu a palavra de Deus, começa a colocá-la em prática. E nesta palavra Deus quer que a gente compreenda uma coisa. Na minha vida e na sua vida, não dá para ter rivalidades. Não dá. Não dá para nós vivermos em espírito de competição. Porque a rivalidade, a competição com o outro, por mais saudável que possa parecer, é como diz esta palavra, lá no versículo 14. Se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos ufaneis disso. Não fique se gloriando disso, não fique contando vantagens a respeito disso, mas pare de mentir. Quem se rivaliza, pare de se enganar. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, ela é terrena, ela é egoísta, ela é demoníaca. A rivalidade, a competição com a outra pessoa, que visa a derrota do outro, por mais saudável que possa parecer, induz a mentira. Por isso a palavra de Deus nos diz: deixe de mentir contra a verdade. Por quê? Porque nesta rivalidade a gente cai numa ilusão que é a gente se achar melhor do que o outro. Isso é um terrível engano. Quem compete com os outros acaba caindo nesta cilada de se olhar de uma maneira que se pareça maior do que a outra pessoa. Você pode até ter mais talento num aspecto, mas a pessoa tem outros talentos que você não tem. Você tem talentos que eu não tenho. Como que eu posso me comparar a você? A gente só pode comparar duas coisas iguais. E não tem duas pessoas iguais na face da terra. Se você pegar duas pessoas gêmeas, elas não são iguais, mesmo que você diga que são idênticas. Mesmo que fizesse uma cópia,
e Deus nos livre disso, mas que fizesse uma cópia exata de uma outra pessoa, ainda assim não seria igual. Como que nós vamos comparar uma pessoa a outra se elas são diferentes? Não tem jeito. Essa sabedoria que brota da competição, ela é terrena, diz a palavra de Deus. E terrena no pior sentido da palavra terrena. Quer dizer que rebaixa a pessoa que compete. Se eu e você entramos em espírito de competição, nós vamos nos desligando do céu e nós vamos nos tornando pessoas mundanas, pessoas terrenas. Porque a competição, ela rebaixa a pessoa que se entrega a ela. A palavra de Deus diz que este tipo de atitude é profundamente egoísta. Por quê? Porque a pessoa que vive em áreas de competição, ela se isola. Porque só ela pode ganhar. Só ela pode ser a melhor. Ela vai se isolando. Daqui a pouco ela está sozinha. E diz a palavra de Deus que este tipo de sabedoria é demoníaca, porque só serve para dividir. Quantas pessoas viram o fim do seu casamento porque marido e mulher competiram um com o outro? Nós não estamos num casamento, gente, no sacramento do matrimônio para competir. O outro tem o que me falta, ele me completa. É minha amiga, minha cúmplice. Não é o meu adversário. Não é a pessoa que está ali para roubar o meu lugar. O mal que se abate sobre a minha esposa, se abate sobre mim. A vergonha do marido é a desonra da esposa. Mas quando um vai bem na vida, a família toda cresce junto com esta pessoa. Mesmo que haja situações assim, inesperadas, não é? E até desconfortáveis, como muitas vezes acontece com alguns homens, ganham menos que a sua mulher. O salário da sua esposa, meu amigo, é seu salário também. E a providência divina está se manifestando na sua casa por meio da sua mulher. Isso não te diminui como homem. Não é? Você ganhar mais, você ganhar menos, isso é acidental. São coisas que acontecem na vida, mas do mesmo jeito que hoje ela ganha mais que você, amanhã você ganha mais do que ela, e no passado também já foi assim. Por que que nós vamos ficar presos nesse tipo de coisa? Ah, todo mundo só lembra dele, todo mundo só lembra dela. A presença dele me ofusca, a presença dela me ofusca. Nossa, que bom que a gente tem alguém para brilhar do nosso lado. Que bom que a gente tem alguém na nossa casa que dá brilho para a nossa família. E assim como um muitas vezes se expõe, o outro é uma presença discreta. Um cativa, o outro cultiva. E assim nós vamos fazendo a nossa vida acontecer. Não é assim? Tem tantas pessoas que têm essa capacidade de cativar, de trazer os outros, mas depois não conseguem manter. Mas ao lado desta pessoa tem uma outra discreta, que sabe colher, que sabe selecionar, que sabe cultivar. Não dá para viver à base de inveja. Onde há inveja e rivalidade, há também pessoas desequilibradas. A inveja e a rivalidade é um sinal de desequilíbrio. E olha, elas não somente são um desequilíbrio, mas na vida do ser humano, mas também o desequilibram. A pessoa invejosa, a pessoa que alimenta dentro de si o espírito de competição, ela está alimentando o seu desequilíbrio e vai ter como valores os sentimentos mais